aqui novamente, podendo compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Antes de entrar propriamente na palavra, eu não poderia deixar de lembrar, o pastor Marcelo já falou aqui no início, mas eu particularmente quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que aqui estão, que o Senhor possa conceder graça, sabedoria, discernimento, para que você conduza os seus filhos, o seu filho, no caminho do Senhor. Quero te dizer que a mensagem de hoje não será especificamente sobre paternidade, mas eu acredito que ela também vai trazer um ensinamento para nós, para os pais, porque hoje nós vamos falar de um homem. Nós vamos falar sobre as marcas que nós encontramos na vida de um homem. E quando nós pensamos em herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, a maior herança não são coisas, irmãos. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso testemunho. É isso que tem de melhor para deixar para os nossos filhos. Então, que os nossos filhos possam olhar para as nossas vidas e encontrar as marcas que eles desejam carregar para a vida deles. Então, meus parabéns aos pais, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23, eu vou ler na NVT. Se puder colocar, Ian, essa versão. Sempre a NVI, né? Hoje eu compliquei vocês. Mas tudo bem, pode deixar essa também, não tem problema. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz assim: Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Amém, irmãos? A igreja pode se assentar. O tema que eu trouxe para a mensagem desta noite é as marcas de uma vida preciosa. As marcas de uma vida preciosa. E, como eu sempre gosto de dizer, eu louvo a Deus por estar aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor. É sempre um desafio para nós estarmos aqui, né? Confesso para vocês que eu falo assim, hoje Dia dos Pais, eu nem aproveitei direito, porque eu estava com frio na barriga. Meu Deus, nem consegui comer direito, me dá um nervoso, né? Mas é normal, irmãos, e eu acredito que isso faz parte, é o temor que nós temos em estar aqui em cima, falando a palavra de Deus, né? E o meu desejo é que o que for falado aqui hoje, irmãos, possa entrar no seu coração, germinar, encontrar raiz, que a palavra que for falada aqui, irmãos, frutifique, que você possa dar frutos com essa palavra. Não deixe que o inimigo roube nada, nada. Não deixe que nada desvie a sua atenção. Talvez aquilo que você desviou a atenção é aquilo que o Senhor queria falar com você. Então, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Amém? Vamos lá. Irmãos, então nós lemos ali o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 23. E eu confesso para vocês, eu tenho estudado a maneira com que eu faço os meus devocionais todas as manhãs. Eu estou estudando livro a livro da Bíblia. Então eu pego um livro da Bíblia e leio ele inteiro, né? Vou estudando ele inteiro. E eu estava no Novo Testamento, como vocês já sabem, no Velho Testamento, já havia falado para vocês, né? Que eu estou assim, na verdade agora sim, irmãos, eu estou naquela parte dos profetas menores e olha, vou falar para vocês. Eu estou tendo que me espertar para poder, porque os profetas menores ali, é só o Espírito Santo para nos dar condição de entender mesmo, mas enfim, a gente sempre tira algo da palavra de Deus. E eu confesso para vocês, como eu já te havia dito, que eu, assim, no início, pensei, no Velho Testamento, meu Deus, é lei, é nome de gente, é nome estranho. Mas, irmãos, como eu já disse para vocês, eu estou, assim, apaixonada cada dia mais em estudar o Velho Testamento. E tem alguns livros em particulares que a gente deseja mais, né? E eu confesso para vocês que o livro de Daniel era um livro que eu estava assim, muito ansiosa. Eu queria dar uma puladinha, né? Mas eu estou indo na sequência da Bíblia. E eu estava assim, ansiosa para chegar ao livro de Daniel. E até que, enfim, chegou o livro de Daniel. Na verdade, eu acabei ele há um tempinho já. Agora eu estou ali nos profetas menores.
Mas como eu disse, eu estava bem ansiosa, porque assim, eu acredito que o livro de Daniel tinha e teve muitas coisas para me ensinar. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar na Cova dos Leões. É um livro bem conhecido, né? Na Cova dos Leões, na Fornalha Ardente, enfim, né? É um livro que lá na escolinha, né, as professoras da escolinha já ensinam bastante sobre o livro de Daniel. Mas, enfim. E eu recomendo vocês, quem puder ler e estudar. Irmãos, é um livro bem curtinho, é 12 capítulos só. É um livro bem curtinho, mas eu vou dizer para vocês, é um livro de muito aprendizado, é um livro muito, muito bom de ler e aprender. E entre muitas coisas que eu aprendi, esse versículo 23, o capítulo 9 do versículo 23, me marcou muito. É esse texto que a gente acabou de ler. E eu gostaria de contextualizar um pouquinho para a gente poder entender por que é que eu li somente esse versículo, esse versículo, para a gente entender o que estava acontecendo ali. Nesse momento ali no capítulo 9, Daniel já estava vivendo há muitos anos ali na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída e o povo estava sofrendo as consequências da sua desobediência, né, da desobediência a Deus. E Daniel estava ali lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, estudando especificamente o livro de Jeremias. E então Daniel se deu conta que estava chegando o tempo de Deus restaurar Israel. Deus iria libertar o povo e logo aquele povo estaria voltando para Jerusalém. E então a Bíblia diz que Daniel começa a jejuar, começa a orar, a se humilhar, a interceder pelas pessoas, pelos outros, né, a confessar os pecados dos outros. Daniel havia entendido algo muito importante, irmãos. Aquele povo não precisava apenas voltar para Jerusalém. Aquele povo precisava se voltar para Deus. E é por isso que ele estava ali orando, colocando os seus pedidos diante do Senhor. E é nesse ambiente de oração, irmãos, que algo extraordinário acontece. O anjo Gabriel, enviado por Deus, vai até Daniel e faz uma declaração que me chamou muita atenção. Tanto é que virou essa mensagem que hoje eu vou estar aqui compartilhando com vocês. O anjo disse assim a Daniel: assim que você começou a orar, uma ordem me foi dada. E eu vim aqui para te dizer que ordem é essa. Você é muito precioso para Deus. Ele foi dar a ordem para Daniel. E ele disse assim, eu vim aqui porque você é muito precioso. Por algumas versões, eu li a NVT, se você for ler a NVI, ele vai dizer muito amado. Você é muito precioso, Daniel. Você é muito amado por Deus. Irmãos, eu confesso que quando eu li isso, eu pensei assim, espera aí, que história é essa? Como assim? Você é muito amado. Você é precioso para Deus. E eu comecei a pensar, irmãos, o que tinha na vida de Daniel que fazia com que Deus visse ele dessa maneira? E analisando, irmãos, e estudando a vida de Daniel, eu pude perceber, irmãos, que esse homem que chama a atenção do céu, esse homem, ele era chamado de amado, de precioso, porque ele tinha uma vida comprometida com Deus. Daniel era visto assim por Deus, porque ele tinha uma vida comprometida com Deus. E nessa noite, irmãos, eu quero meditar com vocês sobre algumas marcas que nós encontramos na vida de Daniel. E antes de entrar propriamente na mensagem, eu já quero deixar claro que Daniel não era chamado de precioso e de amado, porque ele fazia tudo certo. O amor de Deus, irmãos, não é uma recompensa pelo nosso bom comportamento. Isso precisa ser deixado bem claro. Deus nos ama pela sua graça. E a maior prova disso foi ele ter entregue Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Então hoje eu quero que a gente olhe para a vida de Daniel e veja alguém que amava a Deus. E por isso, nós vamos encontrar algumas marcas na vida de Daniel. E por isso, porque Daniel amava a Deus
Daniel era um homem que orava. Daniel era um homem que era fiel ao Senhor. Daniel era um homem que não negociava seus princípios. Daniel era um homem que se importava com os outros. Então, irmãos, eu não quero mostrar aqui para a igreja, para nós, 4 condições para Deus nos amar. Eu quero mostrar aqui 4 marcas na vida de Daniel, que se eu e você também praticarmos, com certeza, nós também vamos agradar o coração do Senhor. Amém? Então, só para deixar bem claro, tá? Então, vamos lá. A primeira marca que nós encontramos na vida de Daniel, Daniel era um homem de oração. Quando o anjo Gabriel aparece para Daniel, o texto diz que ele estava fazendo o quê? Orando. Isso aí. Ou seja, irmãos, a oração era algo constante na vida de Daniel. Daniel não buscava a Deus apenas nos momentos difíceis da sua vida. Daniel não buscava a Deus apenas em determinados momentos. Não que nós não podemos fazer isso. Podemos, tá? Mas ao longo do livro de Daniel, se vocês pegarem para estudar, ler o livro de Daniel, ao longo do livro de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele fazia da oração um estilo de vida. A oração, irmãos, fazia parte da vida de Daniel, independente do momento que ele estava vivendo. Daniel, quando recebe aquele decreto, né, quem já leu, e você já deve ter ouvido alguma mensagem, quando Daniel recebe aquele decreto que proibia ele de orar, ele de orar, a Bíblia diz que ele foi fazer o quê? Orar. Mas como assim, Daniel? Ô, Daniel, o rei emitiu um decreto dizendo que não podia orar, Daniel. E você foi fazer o quê? Orar. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi para o seu quarto fazer o que ele costumava. Quero que a gente foque nessa palavra. Costumava. Se você pegar na versão NVI, ela vai estar escrito costumava orar. E quando eu estava fazendo essa mensagem, eu me lembro se eu não me engano, foi a penúltima pregação que o pastor Fernando trouxe para nós. E ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que o que falta em nós é o costume de orar. E eu lembro que a gente até foi para o GD e a gente, ali conversou um pouco, enfim. E isso ficou marcado muito na minha vida. Que o que falta na nossa vida é o costume de orar. E eu fui buscar no dicionário, irmãos, o que significa costume no dicionário. Costume é uma prática social que se repete com frequência ao longo do tempo, quando uma ação se torna rotineira. Ação rotineira. Irmãos, se a oração não for uma rotina na nossa vida, ela não vai se tornar um costume. A oração precisa ser uma rotina na nossa vida. É só assim que a oração vai se tornar um costume na nossa vida. Nós não deveríamos, irmãos, mais uma vez eu vou dizer, não é que seja errado, por favor, mas nós não deveríamos deixar para orar, para buscar o Senhor, somente quando não tem mais saída. Somente quando não há mais solução. O desejo do coração de Deus, irmãos, é que a oração se torne um hábito na minha e na sua vida. É isso que Deus deseja. Eu sei que muito tem se falado sobre oração. Eu sei que vocês que estão aí, quase sempre, para não dizer sempre, sobe alguém aqui em cima e fala sobre oração. E fala sobre a importância da oração. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Se cada pregador que sobe aqui tem falado de oração, eu quero que você entenda uma coisa. É porque nós sabemos o quanto isso faz a diferença na sua vida. Nós sabemos o quanto a oração é importante para você. É por isso que nós subimos aqui
E falamos tantas vezes sobre oração. E eu quero te pedir assim, ó, que toda vez que alguém subir aqui para falar sobre oração, não feche o seu coração, irmãos. Ah, mas de novo estão falando sobre oração? Até quando vão ficar falando sobre oração? Não feche o seu coração, irmãos. É isso que o inimigo quer. Fazer com que você pense que a oração não tem importância, que a oração não tem valor na sua vida. Toda vez que alguém subir aqui, irmãos, mais uma vez, falando sobre oração, pensa que é o Senhor amando a sua vida. Pense que é o Senhor cuidando da sua vida. Pense que é o Senhor usando a vida de alguém para te chamar a atenção, para dizer o quanto Ele te ama e para dizer o quanto Ele quer se relacionar contigo. Então, olhe dessa maneira, irmãos, e faça da oração um hábito. O Senhor deseja se relacionar conosco, irmãos. E isso acontece também através da oração. Então, que a gente possa praticar a oração. E eu quero te fazer uma pergunta, e por favor, não leve isso como uma cobrança, mas como uma reflexão. Como está a sua vida de oração? Olhando para as nossas vidas hoje, irmãos, nós podemos dizer de verdade que nós temos o costume de orar? Costume, irmãos, uma ação rotineira. Você tem feito da oração uma rotina na sua vida? Pense nisso, irmãos. O Senhor deseja se relacionar contigo. E é através da oração Ele vai poder fazer isso. E eu quero te dizer assim, ó, se você não tem o hábito, se você não tem o costume, irmãos, nós como igreja estamos aqui para te ajudar. Pastora Leni, uma mulher de oração. Esses dias ela falou que os netinhos dela, mas a vovó só fica orando. Olha o exemplo. Pastor Fernando, acorda de madrugada para orar. Pastor Marcelo, tantos outros aqui que têm se dedicado em oração. Irmãos, nós estamos aqui como igreja. Se você tem dificuldade em orar, converse conosco. Há uns 15, 20 dias atrás, um pouquinho mais, eu não estava numa fase muito boa. Estava com algumas situações pendentes a resolver. E eu confesso para vocês que eu estava tendo dificuldade de orar. E acontece, irmãos, tá? É normal, a gente é tudo normal, tá tudo certo. Nós também temos problema, lá em casa também dá uns perrengues, a gente já se acerta e tá tudo certo, e vem aqui, vamos se acertar, tá tudo certo. É assim, a gente é ser humano e é tudo normal. E eu estava com uma dificuldade de orar, irmãos, e eu falei assim, mandei mensagem para umas irmãs aí da igreja, falei para elas, falei assim, viu, eu tô precisando orar, vocês querem orar comigo de madrugada? E elas... Não sei por que elas aceitam quando eu falo umas coisas dessas. Elas aceitaram e nós começamos a orar, irmãos. 3 madrugadas a gente orou. E eu confesso para vocês que a última madrugada eu falei assim, mas eu não vou levantar. E ainda foi aquela semana fria. Falei, ô Jesus, o Senhor quando quer testar, né? É só para... Eu falei, mas eu não vou levantar o ano, né? Vou. Irmãos, eu levantei porque eu falei bem assim, elas vão estar orando também. E eu preciso levantar a orar. Então, irmãos... Quando a gente se une em oração, a gente se fortalece. Então, busque um irmão para orar com você. Convida alguém para orar com você. Talvez, na verdade, eu que estava fraca. E eu chamei as meninas para orar. Eu não sei como é que elas estavam, mas enfim, talvez eu fui bênção na vida delas. Convide um irmão para orar. Talvez você pode levantar esse irmão, fortalecer esse irmão. Faça da oração, irmãos, um hábito na sua vida. Segunda marca, Daniel escolheu permanecer fiel. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele ainda era muito jovem. Tudo ali na Babilônia era novo para ele. Uma nova cultura, uma cultura diferente, uma língua diferente. Daniel, ali onde ele estava vivendo, irmãos, nós podemos dizer que ele estava levando uma vida confortável. Foi oferecido para ele boas comidas, foi oferecido para ele boas bebidas. E nós podemos dizer assim que Daniel estava longe de casa. Podemos dizer não, ele estava longe de casa. E ninguém estava vendo o que Daniel estava fazendo. Vocês concordam que ele poderia fazer o que ele queria? Ninguém estava vendo, irmãos. Ele podia fazer o que ele queria, ele podia aceitar as comidas, ele podia aceitar as bebidas, ele podia fazer o que ele queria.
Mas ele não fez. Daniel escolheu permanecer fiel. Daniel escolheu, irmãos, permanecer fiel. Irmãos, quantas pessoas, eu tenho certeza que você deve conhecer alguém, quantas pessoas que nós conhecemos que têm escolhido deixar a fidelidade a Deus trocando por coisas que são oferecidas a ela. Quantas pessoas a gente conhece? Quantas pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que muitas vezes negaram a sua fé para não ser criticada, para não ser julgada, irmãos. Quantas pessoas a gente conhece? Os agentes 007, né, os crentes 007, escondido para ninguém saber que ele é crente. Antigamente não tinha celular, né? O que o crente colocava debaixo do braço? A Bíblia. Não tinha como dizer que não era crente, irmãos. Você via ali com a Bíblia debaixo do braço, saiona, cabelão, você dizia que era crente. Hoje nós temos os celulares. Muitas pessoas hoje têm negado a sua fé por vergonha, por não ser criticada, por não ser julgada. Muitas pessoas têm deixado a fidelidade a Deus de lado, irmãos. Nós vemos no próprio livro de Daniel, depois eu sei que vocês vão chegar em casa e vão ler. No próprio livro de Daniel, vocês vão lembrar da história. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido, enfim, é uma história bem conhecida. 3 jovenzinhos, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles foram levados, eles foram jogados numa fornalha. Por que eles foram jogados naquela fornalha? Porque eles foram fiéis a Deus. Eles não se dobraram diante daquela estátua. E por conta disso, eles foram jogados numa fornalha. E sabe o que, na minha opinião, irmãos, é o mais lindo dessa história? Lógico, né, que imagina eles ali na fornalha, né? Enfim. Mas para mim, o que eu acho mais lindo nessa história, eu não sei se todos já se atentaram nisso, mas lendo toda a história, depois que o rei viu que eles estavam lá dentro da fornalha, vivinhos da Silva, sem nada acontecer com eles, o que a Bíblia diz? Que nem cheiro de fumaça havia neles, na roupa deles. Depois que o rei viu que eles estavam lá daquela maneira, o que o rei fez? O rei emitiu um decreto. O rei emitiu um decreto, e esse decreto dizia assim, ó, que quem blasfemasse contra o rei de Sadraque, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçado. Olha só o que a fidelidade deles fez. Irmãos, a decisão de 3 homens de se manter fiel fez com que um rei ímpio reconhecesse a grandeza do nosso Deus. E aí, irmãos, às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós queremos que um parente nosso se converta. E a gente ora, e ele resiste e não acontece. E aí o que acontece com a gente? Poxa vida, a gente se chateia porque o parente não se converteu. Mas, irmãos, você já parou para pensar que talvez ele possa estar olhando para a nossa vida e vendo que aquilo que a gente fala não condiz com o que a gente faz? Já parou para pensar isso? Que talvez ele olhe para a nossa vida e não veja que nós somos tão fiéis assim a Deus como a gente diz que é? Talvez o nosso testemunho não tenha contribuído muito para que essa pessoa aceite o Senhor Jesus. Irmãos, a nossa fidelidade pode alcançar aqueles que estão ao nosso redor. É muito sério isso. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus, irmãos. Não mude a sua personalidade, irmãos. Não mude o seu caráter. Não negue a sua fé para agradar ninguém, irmãos. Não vale a pena. Escolha se manter fiel. A nossa fidelidade agrada o coração do Senhor. Sonda o seu coração, irmãos. Existe alguma área da sua vida que você não tem sido fiel a Deus? Apresente diante dele. Essa é a noite de você colocar diante do Senhor. A terceira marca que encontramos na vida de Daniel. Daniel não negociava princípios. Assim que Daniel chegou na Babilônia, irmãos, começaram a tentar mudar quem ele era. Eles ensinaram a Daniel uma nova cultura,
ensinaram a Daniel uma nova língua, até o seu nome foi mudado. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Esse nome era um nome ligado a um deus pagão. Irmãos, o objetivo era fazer com que Daniel esquecesse a sua identidade. O objetivo era fazer com que Daniel esquecesse quem ele era. Mas apesar deles tentarem mudar tudo ao seu redor, eles não conseguiram mudar quem Daniel era. Eles não conseguiram mudar o que existia dentro de Daniel. Presta atenção, irmãos. Você pode até estar dentro de um ambiente que não honre ao Senhor. Mas esse ambiente não pode mudar quem você é. Não pode mudar quem você é. Esse ambiente, irmãos, as pessoas que frequentam esse ambiente, elas não podem mudar os seus princípios. Nós precisamos manter os nossos princípios. Quando eu estava de licença maternidade do João Antônio, eu passei algumas noites acordadas, né? Primeiro filho, mãezinha nova, enfim, né? João Antônio foi uma criança que até os 6 meses de idade não dormia. Então, isso me rendeu algumas noites algumas noites acordadas, né? Acordada. E, irmãos, onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava, eu tinha que ocultar algumas coisas, por assim dizer. Na verdade, eu tinha que mentir mesmo, irmãos. Eu trabalhava no financeiro dessa empresa, e vocês sabem que financeiro não é uma área muito fácil, né? Você tem que mentir. Não tem dinheiro para pagar, o chefe não está, estou olhando para ele está ali na minha frente, eu tenho que mentir, não tenho o que fazer. E eu estou ali, eu tenho que mentir, está tudo certo. Irmãos, mas eu confesso para vocês que nessas noites que eu passei acordada, eu lembro ainda que eu assistia muito aqueles programas de TV cristão de noite, né? Tinha uns programas bem bons de cristão, né? E eu assistia aquilo. E eu confesso para vocês que eu comecei a me incomodar, irmãos. Porque daí eu pensava assim, Senhor, nós já estava mais firminho na igreja, né? Já podíamos dizer que nós já estávamos convertidos, né, Marcelo? E eu dizia assim, Senhor, daqui uns dias eu vou voltar para a empresa. E o que eu vou fazer, Deus? Eu vou ter que continuar fazendo o que eles me pedem. O que eu vou fazer? Irmãos, eu fiquei bem preocupada, assim, porque aquilo começou a me incomodar. Como que eu ia dizer que eu não ia fazer? Eu precisava do trabalho e, meu Deus, agora eu era mãe e eu precisava comprar fralda e leite para essa criança. E como é que eu vou, né? Enfim. Irmãos, para resumir a história. Quando eu voltei a trabalhar, eles me chamaram, eu já trabalhava um certo tempo com eles me chamaram na sala deles e disseram assim, olha, a gente contratou um estagiário, 2 estagiários, eles fazem o teu trabalho e a gente paga menos para eles, não vamos conseguir pagar o teu salário e você está dispensado e está tudo certo. Mas eu já fiquei faceira, né? E daí, irmãos, eu me lembro que quando, né, ele me chamou na sala e daí quando ele foi me falar isso, a gente tinha até uma amizade, assim, enfim. E eu lembro que ele estava bem preocupado, assim, a cara dele estava bem... Olha só, faz tanto tempo, 18 anos. E eu me lembro até hoje, assim. Ele estava bem preocupado, assim, né? Eu vou ter que te dar conta, enfim. Realmente ele estava chateado. E, irmãos, eu me recordo exatamente como se fosse hoje a frase que eu disse para ele. Eu disse assim, fulano, fica tranquilo, você não está me dando a conta. É Deus que ouviu as minhas orações e está mudando os meus caminhos. Irmãos, Deus sabia que eu não ia conseguir ficar ali mentindo. Isso ia contra os meus princípios. Como é que eu ia mentir, irmãos? O Senhor sabia disso. Irmãos, hoje, infelizmente, como eu disse, a gente vê muitas pessoas abandonando os seus princípios, trocando santidade por aceitação, esquecendo os princípios para se darem bem na vida.
Fazendo, irmãos, coisa que elas acham que é certo, mas a gente sabe que lá no fundo não é. Mentindo, enganando, trapaceando, sonegando. Irmãos, não vale a pena. Às vezes as pessoas até olham para nós, eu tenho certeza que alguém já olhou para mim e falou assim, mas é muito boba mesmo. O que tem uma mentirinha, não vai fazer mal para ninguém. Irmãos, é muito melhor a gente ser visto de bobo, de tongo pelos outros, do que desagradar o coração do Senhor. Pensa nisso, irmãos, não vale a pena. Talvez lá naquela época que Daniel vivia, talvez aquelas pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas é um tongo mesmo. Como é que não abre mão da comida? Como é que abre mão da bebida? Coisa boa. Talvez as pessoas olhem para nós e falam a mesma coisa hoje, irmãos. Como assim? Uma mentirinha não faz mal para ninguém. Como assim? A tua empresa precisa sonegar esse imposto para não pagar? Como assim você ter um Sky Gato na tua casa? Que também não é certo. Irmãos, cuidado. Às vezes o inimigo coloca umas coisas que a gente acha que não tem problema. Mas a gente está negando os nossos princípios. A gente está pecando. Cuidado, irmãos. Não negocie os seus princípios. Não negocie os seus princípios. A quarta marca que nós encontramos na vida de Daniel é que Daniel era um homem que carregava um coração que se importava com os outros. Lá no capítulo 9, nós vemos algo muito bonito de Daniel. No capítulo 9 todo ali, se você parar para ler, nós vemos que Daniel não se preocupava somente com ele. Daniel se preocupava com os outros. Daniel era um intercessor. A Bíblia diz que Daniel começa a se humilhar diante de Deus, que ele veste pano de saco, que ele coloca cinza sobre si. A Bíblia diz que Daniel se coloca em posição de quebrantamento pelos outros. Note que quando ele começa a orar, ele diz assim, ele não diz assim, Senhor, eles pecaram. Daniel diz assim, Senhor, nós pecamos, nós fomos rebeldes, nós desprezamos os teus mandamentos. Daniel não se coloca na posição de juiz apontando os erros dos outros. Daniel se coloca junto com o povo diante de Deus. Daniel intercede pelo povo. Você tem o costume de interceder por alguém, irmãos? Você tem o costume de orar por alguém? Ou você, quando dobra o seu joelho, você lembra de orar só por você e só pelas suas coisas? Infelizmente, hoje, irmãos, uma grande maioria, isso é decorrente do mundo que nós estamos vivendo, enfim, das coisas, mas nós temos que cuidar. Nós somos o povo de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas estão preocupadas mais consigo mesmo. As minhas coisas, a minha casa, o meu carro, a minha família. Eu não posso perder tempo orando pela família do outro. Eu tenho que orar pela minha família, porque a minha família tem problema. Então, se eu parar para orar pela família do outro, eu vou estar perdendo tempo de orar pela minha família. Irmãos, infelizmente hoje são poucas pessoas que se dispõem a assumir um compromisso de interceder pelos outros. Isso também agrada o coração de Deus, irmãos. Por quem você tem intercedido? Você tem orado por alguém? Daniel nos mostra hoje que isso agrada o coração do Senhor também. Todo mundo precisa de uma oração, irmãos. Eu não sei se você tem o hábito, mas procure durante a semana. Manda uma mensagenzinha para o irmão. Irmão, posso orar por você? Tem alguma coisa que você pode orar? Posso orar por você? Você está precisando de oração? Irmãos, isso vai fazer a diferença na vida daquele irmão e na sua vida também, sabe por quê? Porque você vai começar a ter o hábito de orar. Olha só, 2 coisas a gente já vai começar a fazer. Orar pelo irmão, interceder pelo irmão e
começar a ter uma vida de oração. Nós precisamos, irmãos, nos ajudar em oração. Eu desafio você, adote alguém em oração. Você vai ver o quanto isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida de alguém. Seja um intercessor na vida de alguém. Eu quero até aproveitar que o tempo aqui oportuno e eu quero fazer um agradecimento. No dia 6 de agosto agora, na quarta-feira passada, o Ministério de Intercessão dessa igreja completou 1 ano. 1 ano. Passou muito rápido, irmãos. Eu confesso para vocês que passou muito rápido. Mas para a honra e glória do Senhor, esse ministério existe aqui na igreja. E toda quarta-feira, nós estamos aqui, algumas irmãs, orando, intercedendo pelos outros. Estamos aqui intercedendo por nossa igreja, intercedendo por nossos líderes, intercedendo por nosso país, por nossos governantes. Nós entendemos, irmãos, o quão importante é você interceder por alguém. Talvez hoje nós, irmãs que estamos aqui intercedendo, talvez a gente nem consiga enxergar, hoje nós não consigamos enxergar o que as nossas orações têm feito na vida dessas pessoas. Talvez nem eles mesmos saibam. Talvez nem eles mesmos consigam enxergar o que a oração tem feito na vida deles. Mas nós não precisamos ver, o Senhor sabe. O Senhor tem sustentado esse grupo de oração, de intercessão aqui. Então eu quero aproveitar, como a Ana mesmo disse, sexta-feira na reunião aqui, eu quero aproveitar para agradecer as meninas. Carinhosamente a Ana nos chamou de meninas. Então quero agradecer a pastora Leni, irmã Laura, Jane, não está aqui conosco hoje. A Vilma, a minha, a Rita também não está aqui. Toda quarta-feira, irmã, nós estamos aqui. A Jane e a Vilma estão em viagem, por isso elas não estão vindo na quarta-feira. Mas quando elas estão em Cascavel, elas estão aqui todas as quartas-feiras, de joelhos dobrados, intercedendo pela igreja, intercedendo por vocês. Então eu quero fazer esse agradecimento a essas meninas. E eu quero lembrar também que esse ministério de intercessão não é um grupo fechado. Há vaga desse ministério de intercessão. Então, se você tem disponibilidade de estar conosco aqui nas quarta-feiras, venha orar conosco. Nós estamos precisando, irmãs, de intercessoras aqui. Então, é um convite que eu faço para as irmãs que estão disponíveis na quarta-feira à tarde. Venha orar conosco, tire esse tempo. Você vai ver grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida, por você estar se colocando como intercessora da vida de alguém. Eu quero te dizer que Deus continua procurando pessoas que se coloquem na brecha por outros. Então, seja um intercessor. Irmãs, irmãos, eu quero dizer para que a gente analise a vida de Daniel. Hoje nós falamos aqui sobre algumas marcas na vida de Daniel. Como eu disse, Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel era um homem que não negociava princípios. Daniel era um homem que intercedia pelo povo. E eu quero dizer que, olhando para a vida de Daniel, eu concluí que Daniel ele não foi chamado de precioso, de amado, por conta de um único momento. Daniel, irmãos, ele não foi chamado de precioso, de amado, porque ele interpretou um sonho, porque ele foi lançado na cova dos leões, ou porque Daniel era muito inteligente. Daniel foi chamado de precioso, de amado, por conta da vida que ele levava com Deus. Ele foi chamado de precioso e de amado, porque ele levava uma vida construída diante de Deus, irmãos. E eu acredito que hoje, esse é o desejo de muitos aqui nessa igreja. Ter uma vida como Daniel.
uma vida construída diante de Deus. O problema é, irmãos, que muitas vezes a gente olha para nós, a gente olha para a nossa realidade e a gente vê isso como algo muito distante. A gente pensa assim, não vou dar conta de orar. Não vou dar conta de me manter fiel. Não vou dar conta de não negar os meus princípios, não vou dar conta de interceder por alguém. Irmãos, eu quero te dizer assim, que às vezes se a gente for olhar para nós mesmos, realmente é difícil. Eu quero te dizer que muitas vezes sozinho também a gente não consegue nada. Mas eu quero te dizer que nós não estamos sozinhos. E nós não precisamos fazer nada sozinho. Nós não precisamos tentar fazer nada sozinho. Deus nos deixou o seu Espírito. Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos deixou a igreja. Para que nós possamos caminhar juntos, irmãos. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. E eu quero te dizer que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo começa uma obra na nossa vida. Todo aquele que já entregou a sua vida a Jesus, não tenha dúvida que o Espírito Santo pode e quer fazer uma obra na sua vida. Todo aquele que já entregou a sua vida ao Espírito Santo, a Jesus, o Espírito Santo faz uma obra. É o Espírito Santo, irmãos, que nos ensina a orar. Você tem dificuldade em orar? Peça ao Espírito Santo. Você tem dificuldade de se manter fiel? Peça ao Espírito Santo. Ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a nos manter fiel. É Ele que nos ajuda, irmãos. É o Espírito Santo que transforma o nosso caráter. É o Espírito Santo que nos ajuda a mudar a nossa vida, irmãos. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver de uma maneira que agrada o coração do Pai. Você não está sozinho, eu preciso te dizer isso nessa noite. Se você tem dificuldade em qualquer uma dessas áreas que eu te falei, irmãos, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo para te ajudar, seja onde for. Você só precisa clamar a ajuda dele. Eu quero te convidar a se pôr de pé, para nós estarmos orando neste momento. Irmãos, nós vimos que a vida de Daniel era uma vida que agradava a Deus. E como eu disse, isso não foi por um único motivo. Foram várias atitudes, irmãos, que Daniel teve durante a sua vida que agradava ao Senhor. E eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar nessa noite. Eu não sei se você precisa começar a orar. Eu não sei se você precisa se manter fiel. Eu não sei se você precisa perdoar alguém. É você e Deus, o Senhor conhece o seu coração. Eu só quero te dizer que o Espírito Santo está aqui e Ele pode te ajudar em todas as coisas. Que você possa orar nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor. Eu acredito, irmãos, que algo o Senhor falou contigo sobre essa palavra. Que você possa apresentar diante do Senhor e pedir para o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela tua santa e doce palavra, Senhor Deus. Que cada dia mais, Pai, ela venha nos transformar. Que cada dia, Senhor Deus, ela venha nos modificar, Pai. Senhor, nós aprendemos hoje, Pai, as marcas que Daniel nos apresentou, Senhor. Senhor, Daniel foi um homem que agradou o coração do Senhor. Senhor, Daniel foi um homem que tinha uma vida rendida ao Senhor. Pai, nessa noite nós queremos, Senhor Deus, ter uma vida rendida, entregue totalmente a Ti. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida como Daniel teve, Pai. Que o Senhor nos ajuda, Pai, a ter uma vida de oração. Senhor, tantas vezes nós temos dado prioridade para as coisas ao invés de orar, ao invés de buscar o Senhor. Tantas distrações, Senhor Deus, tem tido nas nossas vidas, Pai. Tantas coisas, Pai, tem tomado o seu lugar nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar. Pai, que amanhã cedo, Deus, o Senhor desperta a tua igreja, Senhor Deus, para te buscar em oração.
Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a ser fiéis, Pai. Senhor, muitas vezes nós temos trocado coisas, Pai. Nós temos trocado, Senhor Deus, coisas pela santificação, Senhor Deus, pela santidade. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos inquieta, não nos deixa pecar, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos ajude a nos manter fiéis, Pai. Nos ajude a não negar os seus princípios. Pai, toda vez que nós fomos forçados a mentir, todas as vezes que nós fomos forçados a fazer coisas que não agradam o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos inquietar, Pai. Que Ele possa nos dizer, isso aí não é certo, isso aí não agrada o coração do Senhor. Pai, que nós possamos ter uma vida totalmente voltada a Ti. Pai, que a nossa vida seja, Senhor Deus, para Te honrar, para Te glorificar e para Te adorar, Senhor meu Deus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas vidas. E nos ajuda, Pai, a nos colocarmos na brecha, Senhor Deus, a intercedermos, Senhor Deus, pelas pessoas, a interceder, Senhor meu Deus, uns pelos outros, Pai. Desperta esse desejo no nosso coração, Senhor. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu nessa noite, Pai. Que o Senhor possa continuar usando a minha vida como o Senhor se agrada. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.